Bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia de Voz da Mulher aqui no Farol. E nós continuamos com o nosso tema de Outubro Rosa, né? Cada semana trazendo uma convidada para a gente falar um pouquinho de todos os aspectos que envolvem essa doença, né? A importância da prevenção. Semana passada eu estava aqui com a doutora Ana, oncologista, foi muito legal. Quem puder assistir, não conseguiu assistir, tem o link lá no YouTube, né? Do Farol. Então, assistam, porque ela falou muito da parte médica. E hoje a nossa convidada é a doutora Renata Carvalho. Olá, bom dia. Seja Obrigada pelo convite. Renata. E nós vamos falar um pouquinho, gente, dos direitos das mulheres, das pessoas com câncer em si, tá? E para começar, gente, eu vou só linkar uma questão da semana passada, que a gente acabou deixando no ar aqui, que a doutora Ana levantou, e era uma questão jurídica. Eu falei, eu vou deixar para a Renata essa questão. A gente fala, né, a gente ouve falar no SUS que o direito da mamografia são a partir dos 50 anos. Doutora Ana trouxe para a gente que na Sociedade Brasileira de Mastologia é a partir dos 40 a gente já consegue. Até porque, gente, como ela disse, a gente tem um alto índice de apresentação do câncer de mama em mulheres até com mais de 30 já, né? E eu percebo que quando a gente vai fazer, até os próprios médicos de consultório questionam, mas por que você vai fazer? Então, eu não sei como é isso no SUS. Então, vamos deixar a doutora Renata falar disso pra gente, se isso já é lei, não, como é que a gente consegue? Porque, segundo a doutora Ana, continuando aí o tema da semana passada, a importância não é só do autoexame, é da mamografia, né? Então, tem que se fazer mamografia, gente. É aí que vai, você vai achar o que é aquele carocinho, que aquilo está te incomodando, se faz sentido ou não. Então, ela frisou muito isso, aí eu fui preocupada, embora eu falei, a gente precisa ressaltar isso no programa e vamos ver com a doutora Renata como que isso funciona judicialmente. Então, Patrícia, obrigada, Patrícia, pelo convite, obrigada a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É o seguinte, anteriormente era mesmo a partir de 40 anos, porém, agora tem uma lei de 2022 que não tem mais essa questão da idade, porque o câncer não escolhe idade, né? Então, principalmente de mama, né? Principalmente de mama. Então, a pessoa já que entrou em puberdade não tem limite de idade. Se a pessoa está desconfiada, foi feito um exame que consta um nódulo ou algo ali, ela pode solicitar. Então, vai pedir para o médico, né, laudar ali para fazer o tratamento do câncer, a mamografia, todo o tratamento. A lei também fala, Patrícia, desse tratamento no prazo de 60 dias. Então, o que acontece? Os exames têm que ser realizados em 30 dias, que é a lei de 30 a 60 dias, que tem que ser realizado o exame até 30 dias, tem que ter o diagnóstico do câncer. Em 60 dias, iniciar até 60 dias. Até, no máximo 60 dias. O que, infelizmente, a gente sabe que não acontece. Né? Mas essa questão da mamografia, não tem mais essa questão da idade. Se a pessoa desconfia, que notícia boa, ótimo. Desconfia, ela vai até um médico e solicita a mamografia. Ele vai perguntar por que os médicos não dão exames. Porque tem um limite. As operadoras de saúde e o SUS têm um limite de exame ali que eles podem fazer, que tem um custo, todo o exame tem um custo. E tem toda a parte também do funcionamento da instituição, que nem se ela chegar numa UPA, imagino eu, numa UBS, ela vai ter que passar pelo clínico geral, ser encaminhada pelo ginecologista para ter esse pedido, né? Sim, e os 60 dias... Que é o funcionamento da rede, então os 60 dias já vão se estendendo, porque ela tem que rezar para conseguir médico rápido, ginecologista rápido, enfim, mas tem todo o funcionamento da rede. E no convênio não é diferente, também tem um funcionamento, né? Sim, o convênio é a mesma coisa. Quando se descobre, eles já te encaminham automaticamente para o mastologista. Só que primeiro você tem que passar pelo ginecologista. Sim, né? Tem que fazer o procedimento. Né? Daí ele pede os exames para daí você não difere muito, né? Mas exatamente. Já é muito bom saber, né, gente? Se a gente for pensar, né, mulherada, que toda e qualquer pessoa pode. Então, aí cabe a gente, se desconfiar, se precisar, correr atrás. Todo mundo ainda acha que é a partir de 40 anos. Na verdade, até eu fui da médica, a médica falou, não, mamografia é só com 40 anos. E não, a lei diz que se você desconfia de algo, você pode solicitar ao seu médico para fazer a mamografia. Legal. Notícia boa, né? Então, Patrícia, o que a gente pode falar também dos os direitos da pessoa com câncer, né? Tem muito direito que as pessoas não sabem, não só as pessoas com câncer, mas as pessoas com deficiência em si. O câncer, ele dá o direito da pessoa sacar o fundo de garantia. Então, independente se
o período do tratamento. Enquanto ela tiver o fundo de garantia, ela pode sacar quantas vezes forem necessárias utilizar o fundo de garantia. Pode-se também sacar o PIS, que é outro benefício que também as pessoas, quem tem o direito, pode sacar o PIS. Tem diversos direitos que as pessoas não fazem nem ideia. O LOAS também, que é um benefício um pouco mais complicado, que é um benefício assistencial, né? Mas que é um pouco mais complicado, porque tem que ter uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo, que dá R$330. Mas o que as pessoas têm que entender? Que você não tem que pensar só no salário que você recebe, que é o salário da família, mas o custo que uma pessoa doente com câncer traz. Família, né? Né? Então, às vezes a pessoa, mas meu marido tem um salário de 1.300, tá? Mas e quanto você gasta com o tratamento? Porque é isso, é o levar no médico, são as medicações para enjoo, tudo que envolve o tratamento, por exemplo, a medicação, depois a gente vai falar um pouquinho daquela medicação pós-alta, está incluso, mas é um remédio de alto custo, mas ele custa muito mais, né, o paciente, porque ele está acamado, a alimentação é especial, enfim. Os remédios para dor, tudo tem que ser comprado pela família. Sim. Né? Se for uma pessoa ativa, se a gente pensar numa pessoa que está trabalhando e se afastou de repente, aí tem a história do INSS, né? Sim. Até ela conseguir ir para... Ela não recebe. Então, assim, se ela está acamada num tratamento de câncer, não dá para ela se apresentar no INSS. E a gente sabe a dificuldade que é se apresentando. Imagina sem se apresentar, né? Tem todo um tempo aí. Eu lembro que quando eu precisei fazer uma cirurgia, eu fui receber quase 3 meses depois. Eu já tinha voltado a trabalhar, gente. Então, assim, naqueles 3 meses, eu emprestei dinheiro, porque eu não tinha como me manter. Porque até a decisão sair, você leva o médico laudar, até sair a perícia. Exatamente. E naquela época ainda era mais tranquilo, né? Porque eu estou falando por conta da pandemia, a gente sabe que tem aí uma demanda que não está tão tranquila assim, né? Eu não sei como é que estão os agendamentos, enfim. Quando se fala de INSS, a questão é mais complicada. Mas o que acontece? A pessoa com câncer também tem o direito do afastamento, né? Do auxílio-doença. Então, ela vai fazer... Quando ela descobre, ela já descobriu, não tem aquela história de 15 dias, ela já pode entrar direto, porque a gente sabe que é um tratamento a longo prazo. É diferente, por exemplo, uma doença que ela pega 15 dias, depois ela vai para o INSS. Então, ela já pode pedir um afastamento maior, já se entra, porque não trata câncer em 15 dias. Como é que acontece? O afastamento, né, o auxílio-doença, a partir do momento que o médico deu o laudo para ela, você está com câncer, vai precisar realizar um tratamento. Esses 15 dias, o que acontece? Esse afastamento, a princípio, você precisa dos 15 dias para se afastar, para depois você fazer o pedido para o INSS. Então, você se afasta esses 15 dias, isso. E esses 15 dias, a única diferença é que esses primeiros 15 dias, quem paga é a empresa de atestado. Entendi. Depois, no 16º dia, entra o INSS. Aí vai agendar uma perícia para fazer o afastamento do auxílio-doença. Então, é preciso fazer isso. Só que, o que acontece? Muita gente confunde que a pessoa com câncer ela não é deficiente. Ela pode ficar deficiência com uma deficiência, certo? Então, daí ela vai ter diversos outros benefícios como deficiente, mas a pessoa com câncer não é considerada deficiente. Mas se ela fez uma cirurgia que ficou alguma sequela ou alguma incapacidade, aí ela pode sim pedir aposentadoria por invalidez no INSS, que então primeiro tem que fazer o auxílio-doença e depois a aposentadoria. Tem que seguir todo o trâmite mesmo. Exatamente, todo o trâmite. E não parar no administrativo, porque muitas vezes é negado no administrativo. Então, negou no administrativo, você vai para o judicial, caso você não consiga, porque às vezes é muito difícil conseguir um afastamento. Né? Só para contextualizar aqui, para a gente não se perder nas perguntas, deixa eu só te perguntar, em relação àquela medicação pós-alta, que acho que alguns tipos de câncer o paciente tem que tomar por 5 anos. Sim. Ela é resguardada por lei? Sim. Porque eu vejo que, assim, tanto do convênio quanto do SUS, lá no COL, todo mundo leva e tem que tomar, né? Acho que previne alguma reincidiva, alguma coisa desse tipo. Sim. Ela é direito? Todas as pessoas têm o direito ao tratamento medicamentoso, que a gente fala, né? Então, se não conseguir, se não tiver na rede, é obrigação do município e do estado. Se não tiver na rede, se tiver em falta, você pode ajuizar uma ação para pedir que eles cumpram isso. Compra na rede particular, de outra forma, entendeu? Então, daí, se não tiver na rede, você pode pedir judicialmente.
Se não tiver... O primeiro plano é sempre administrativo, Patrícia. Então, assim, não conseguiu, não tem na farmácia popular ou lá no Ou está demorando para chegar. Está demorando para chegar, a pessoa tem que tomar, é um caso urgente. Então, você vai até lá primeiro na farmácia, após da farmácia você vai na Secretaria de Saúde, não conseguiu, procura um advogado e pede judicialmente. O Rê, já falando dessa coisa do pedir, qual que é o tempo, né? Que se a gente pedir isso, por exemplo, judicialmente demora, porque na realidade eles não podem ficar sem essa medicação. Então, Sim. se acontecer, a pessoa já vai estar sem. Existe algum trâmite que passa isso na frente? Porque a gente sabe que o nosso direito também é um direito, né? As Sim. coisas demoram a nossa justiça né? um pouco... em relação à saúde, a tratamentos. Sim. Existe aí uma vara, uma instância da justiça que agiliza isso? Então, as pessoas com câncer, diagnosticadas com câncer, que estão fazendo tratamento, elas têm prioridade de tramitação de processo. Então, ela vai ter a prioridade. A mesma prioridade que o idoso tem, na verdade, a pessoa com câncer ela vai passar na frente do idoso, porque é um caso mais específico e mais urgente, é grave. Fora isso, Patrícia, nos meus casos, quando eu faço, eu peço tutela antecipada e peço a prioridade. Então, eu vou lá, falo com o juiz, entendeu? Para ele despachar na hora. Então, assim, para ele... Que legal. Vocês têm, então, enquanto advogado, essa liberdade de chegar e falar, olha... Sim. Essa urgência. Entendi. Ótimo. Senão ele vai entrar na fila, ok. Ele vai ter na prioridade, mas ele vai estar na fila da prioridade. Tem fila para prioridade também? Sim, lógico. Tem várias pessoas, né? Tem o idoso, tem a pessoa com câncer. Tem esse Brasil, nossa, é duro, né? Você então, a gente tem que movimentar, às vezes, o Poder Judiciário, chegar até lá e falar, olha, esse caso é urgente, ela precisa tomar o medicamento daqui 15 dias e não tem na rede. E daí tem que correr e o advogado tem que fazer todo o trâmite correndo para que possa ter um ofício, expedir um ofício para a Secretaria de Saúde para eles cumprirem, não importa como vão cumprir. Nem que for comprar na farmácia do lado ali e entregar para o paciente. Certo? Isso é bom saber. A gente eu tenho visto muita correria aí na área da saúde das mães, né? Hoje a gente tem muito diagnóstico de TDAH, de autismo, e aí tem uma questão judicial, né? As pessoas que só estão conseguindo os tratamentos em alguns convênios por questões judiciais. Não é tão rápido, porque daí é um tratamento a longo prazo, né? Então, eu imagino que dê para esperar. É diferente, por exemplo, dos casos de câncer, né? Sim. Porque, como você falou, às vezes a espera piora o quadro, né? Sim. Ou dá recidivo, que é mais perigoso, né? Mas no caso desses tratamentos, né? Saindo um pouquinho do nosso tema do autismo, embora ele não seja tão grave quanto o do câncer, ele tem, você como psicóloga a gente consegue falar muito mais, ele tem um prejuízo neurológico, psicológico para a criança, e por isso esses casos também são considerados urgentes. Então você vê, às vezes nem é tão culpa do Poder Judiciário, mas acaba barrando um esbarrando em outro, e aí o juiz vai ter que ver o que é aquele que é mais urgente, e o advogado que se dispôs a ir lá, colocar, ir até o juiz e explicar, esse aqui é o mais urgente. Entendeu? Esse eu preciso, senão ela vai morrer, senão ela vai ficar com sequelas piores. Ela vai deixar de comer para comprar esse remédio. Exatamente. Então, tem esse trâmite também. E aí, você falou um pouquinho para a gente dos benefícios em relação a que você estava falando antes, perdi o FGTS, do que ele pode ganhar, né? Ele pode retirar, ele pode sacar. O FGTS é um benefício que você só pode usar para comprar casa. Isso. Então, você não usa, é um Seria depósito. Uma situação atípica que você poderia usar. Isso, as pessoas com câncer podem sacar. E não só para as pessoas com câncer. Então, filho, esposo, pessoas mais próximas, você comprovando que ele é seu dependente no INSS, você consegue fazer o saque para utilizar para o seu filho, para a sua esposa e tudo mais. O PIS também, o FGTS e o PIS. O Rê, e em relação a impostos, sei lá, de carro, casa, ele tem alguma isenção por ter um CID, que a gente fala, um diagnóstico de câncer? Como é que é isso? Sim, as isenções, aqui em Limeira tem isenção de IPTU, mas tem que estar com um diagnóstico, com um laudo, e você consegue a isenção, por exemplo, naquele ano que você está em tratamento, você consegue a isenção do IPTU. Tem o que as pessoas... Isenção de PVA também, mas tem que ter o diagnóstico. E cada estado é de uma forma, você tem que pesquisar no seu estado. E tem o que as pessoas confundem muito, que é o benefício da compra num veículo. Só que, Patrícia, esse benefício é só quando a pessoa é considerada deficiente. Como eu falei para você. Isso precisa do LOAS. Não necessariamente, não. O que você precisa é de um laudo que você ficou com uma sequela. Por exemplo, a mulher, quando ela tira
a mama e fica com as sequelas, que eu não lembro. Ela tira os gânglios, na realidade, Isso, né? os gânglios, eu lembrava quando o nome. ela tira os gânglios, o que acontece, medicamente falando? Ela não tem movimentação desse braço, ela não pode ter. Porque se ela faz, isso incha, eu já vi casos. Fica aparecendo e nunca mais volta, porque não tem sangue circulando. Então, teoricamente, ela tem um braço que ela não pode utilizar. Então, é meio que deficiente, né? É uma deficiência, daí você pede para o médico um laudo como deficiente. Ela pode aposentar também, se for considerada invalidez pelo INSS. Se a atividade que ela fazia precisava... Requer movimentos braçais, ela pode se aposentar, sim. E ela pode ser considerada deficiente. Por quê? E ela pode comprar esse veículo, porque ela precisa da adaptação no veículo, né, que tem no volante, e como a gente estava conversando, também não é só a pessoa. Então, você mas a pessoa não dirige. Ela tem direito de comprar um veículo e 3 pessoas podem ser consideradas para dirigir para ela. Então, não é só para a pessoa... tá ok, você vai conseguir para ela porque o benefício é dela. Mas se ela não dirige, você pode comprar. O filho pode dirigir, o marido, até porque o irmão. Se a gente pensar em questões de idosos, né, pessoas que têm câncer mais tarde, geralmente são conduzidas, né, são levadas, né? Sim, precisa e desse às vezes, dependendo como a pessoa ficou, até as mais novas, né, a gente vê muita gente que, graças a Deus, dá volta por cima e consegue sim voltar para o mercado, enfim. Sim. Mas tem gente que não consegue, que tem dores, que enfim, né? Aí por uma série de questões fica dependente. Às vezes fica incapaz, mas para a lei não é incapaz. Né? É difícil mensurar isso, mas às vezes a pessoa fica incapaz, mas para o INSS não é considerado, não é possível uma aposentadoria, entendeu? Então é meio que assim, por exemplo, no IPTU é meio que estadual. Sim, você tem que ver o município. No IPVA. E o IPTU municipal. Isso, IPTU municipal. Aqui em Limeira eu sei que federal, tem. Então não é federal isso. Não, ela tem, cada município vai... tem a sua... Isso, a sua legislação. Aqui em Limeira eu pesquisei e tem isenção só de no IPTU, ano. De IPVA. De IPTU. IPVA só no ano do tratamento. Então, se o câncer demorar, o tratamento do câncer demorar 3, 4 anos, ela vai ter... todo ano, ela vai ter que ir até a prefeitura, pedir, levar a documentação lá na minha e pedir essa isenção. Também, e é eterna depois, porque Sim. aí considera-se que porque ela vai, né? São 5 anos de tratamento, é isso? Então. Aí ela vai ter até enquanto ela tiver o tratamento. Outra coisa também que tem é a questão do transporte público. Aqui em Limeira não tem, é só se a pessoa é considerada deficiente, mas tem várias cidades que tem o transporte público para a pessoa e para o acompanhante. Conchal também oferece. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando a pessoa fica incapaz, né, ela consegue aposentadoria por invalidez, se a pessoa precisa de cuidado 24 horas, Patrícia, ela tem ainda um acréscimo na aposentadoria de 25%. Porque ela tem que pagar essa pessoa, ou essa pessoa tem que parar de trabalhar para cuidar dela. Ela tem esse acréscimo de 25% para auxílio nessa pessoa. É pouco, se você for ver, né? Que uma pessoa tem que deixar de trabalhar. Precisa de 2 cuidadores, pelo menos. 3, né? Então, 2 para cuidar. Mas pelo menos já é uma ajuda, coisa. Já é alguma coisa, e muita gente não sabe desse direito. Então, a pessoa ficou incapaz e precisa de alguém 24 horas, cuidado 24 horas, ela tem direito a esse 25% na aposentadoria. Quando conseguir a aposentadoria. Não conseguiu no administrativo, vai para o judicial. E quando ela já tem aposentadoria? Também, se ela precisa, ela faz esse pedido direto no INSS e para o acréscimo de mais 25%. Tem que comprovar, né, que precisa desse auxílio 24 horas. Ela vai pegar a laudo da médica dela, vai passar pelo INSS para ver se precisa. Sim, vai fazer o pedido, levar todas as documentações que tem, todos os gastos que tem, por exemplo, com cuidadora, vai ter que levar todos os documentos, medicação, tudo certinho, e aí tem esse auxílio de 25%. Daí é para pessoa que está ajudando ali, né? Para a pessoa doente, mas para conseguir arcar, né, com aquela pessoa. Sim, sim. Outra coisa que tem também, pode ter, depende do seguro, depende do contrato e do seguro adquirido, quitação no financiamento, ou pelo menos parte dele, financiamento de casa e de carro, dependendo do seguro. Geralmente a Caixa Econômica tem um requisito ali, que se a pessoa ficou incapaz ou incapacitada por um período, você tem um desconto no financiamento. Então, não abate tudo, mas tem um desconto. Mas tem um desconto. E no caso de ser casado, por exemplo, 2, que é um financiamento do casal, a mesma coisa?
Daí não, vai ter, depende se tiver no financiamento o nome dos dois, sim. Sim, porque Sim. daí acaba diminuindo a renda, por exemplo, Sim, se a mulher tem, lógico. ela para, né? Ela tem que parar de trabalhar nesse período, porque, gente, não dá para passar por um período de quimioterapia trabalhando. Quem já passou e já viu. Então tem esse... Tem. Porque daí o contrato, quando é casado, o contrato fica no nome de ambos. Então, se um está relativamente capaz nesse período, vai pedir uma ajuda. Mas tem que ver no contrato, tá, gente? Não é todo o contrato. Se você adquirir um seguro... Geralmente o da Caixa todos. tem todos os Da respaldos. Caixa Acho que tem. por ser federal, eu andei Sim. lendo, eles têm várias... É muito bem feito, gente. Eu não sei do banco privado, mas o da Caixa tem seguro para várias coisas. Eles pensam muito nisso, né? Sim, as pessoas reclamam muito de seguro, né? Mas eu acho que é uma boa, porque não é um valor, né, que vai e acaba quitando se houver morte, se tiver invalidez, reduz a parcela. Então, eu acho que é algo que deve ser pensado, sim. Eu não sei também, no privado, cada contrato tem que ser analisado, né, para se dizer. Já que você falou isso, eu lembrei de um detalhe aqui. E o seguro de vida? Tem alguns seguros, porque eu estou falando isso porque eu andei orçando um tempo atrás, e eu só fazia seguro com banco, e aí, enfim, me ensinaram que não dá, tem que fazer com segurador, entender o seguro, que é melhor, tal. E tinha algumas coisas que falavam de câncer também, sabe? Davam uma ajuda em dinheiro X. Então, acho que é legal falar também, porque às vezes as pessoas vão fazer seguro e a gente pensa só na questão morte, né? E não, por exemplo, às vezes você passa por um câncer, sei lá, o valor, não me lembro, não era alto, não lembro se era 8 mil, 10 mil, ou sei lá, 80 que seja. O valor que seja, gente, num período que nem a Rê falou, que você está incapaz, porque incapaz no sentido de não poder trabalhar, que as contas aumentam, porque se você está incapaz, que nem a gente que é autônomo, não está produzindo, não está ganhando. E mais os gastos extras, pensando na questão de medicação, alguém para te levar, te buscar, porque a gente mexe, né? Um doente na casa, gente com câncer, ele mexe com a rotina de todo mundo. Então, alguém também vai ter que deixar algumas horas de trabalho para cuidar de vocês. Também onera, né? Sim, com certeza. Então, assim, é legal as pessoas saberem, né? Que nos seguros de vida também. Então, quando vocês forem fazer, mulherada, procurem alguns que cubram. Seguro de vida tem. E previdência privada também tem muito, né? Tem? Então, tem também? incapacidade, tem. Lá, gente. Pelo menos então, pela OAB, eu porque, faço assim, uma previdência privada e tem esse lance de incapacidade, de doença, tem morte também. Mas todo seguro, você que tem que falar para a seguradora o que você quer, o que você vai precisar, né? É que eles vêm com aquele seguro pronto pra gente, né? E a gente não pergunta. Então, por isso que eu falo, a gente tem que se esclarecer antes de comprar qualquer coisa. Até o seguro, né? Exatamente. Porque quando eu olhei ali, quando você já passou, você fala, eu vou fazer esse aqui, nem que eu pagar mais, porque e se acontecer? Né? Sim. Todo seguro, né? Deveria as pessoas avaliarem quais são as possibilidades. O que você pode, de repente, uma doença, você vai ficar incapacitado ali 6 meses, mas pode ser 1 ano, pode ser 10, a gente nunca sabe, né? Quanto tempo a gente vai ficar incapacitada ali para o trabalho. A gente quer voltar logo, né? Sim. Mas tudo depende do andamento da doença, né? Exatamente, do tratamento e tudo. Uma outra coisa, Patrícia, que eu vi também, que é a liberação do rodízio. Que o Estado de São Paulo tem, né? Então, você pede, você fala que você está em tratamento, e daí você leva a documentação na prefeitura e você consegue... Na prefeitura, não, desculpa. Tem um local que você leva... Na 7SP, que é um site, acho que você manda toda a documentação lá, e você fala que você foi diagnosticado, e, por exemplo, você tem que fazer um tratamento lá em São Paulo, você pode rodar com o seu carro. Você pode rodar com o seu carro tranquilamente, se for parado, você apresenta a documentação e não vai haver problema. É legal fazer isso no site antes, né? Porque, de repente, você anda lá, você já foi multado, aí você tem que recorrer. Não, né? Tem que fazer antes. Pegou o diagnóstico, é sempre ver quais são os seus direitos, o que você vai precisar ali, né? Tá. Que muita gente não sabe dos seus direitos. Deixa eu ver o que mais, que tinha algo aqui também importante de falar. O que eu perguntei, que era do tempo. Veja aí do seu roteiro. Em relação à compra do carro, você falou, casa tem a compra de casa, alguma coisa que ele dê direito? Não, só quando já tem um financiamento, né? Sim, só quando tem o financiamento. E a gente começou a falar, mas eu não falei do carro, que se a pessoa é considerada deficiente, ela tem isenção de IPI, de ICMS, todos os impostos, ela consegue a isenção, se a pessoa é com deficiência. Por exemplo, se a pessoa fez a retirada e ficou, perdeu a movimentação ali, ela é considerada deficiente, consequentemente, ela não vai pagar IPVA, IPI, ICMS, todos os impostos que tem no carro. Incidem sobre o carro. Isso, o veículo até R$70 mil. Então, também está ótimo, né? Pode ser popular, gente. É para a pessoa, não é para comprar, né? Exatamente, não é para comprar um Porsche, né? Era só para a movimentação da pessoa ali, né?
O Rei, agora indo um pouco mais além, lá para frente, já a gente sabe que a químio, a rádio e as cirurgias, enfim, já é um direito que você falou adquirido, né? E como que está esse processo das próteses hoje? A cirurgia de prótese já é gratuito? Tem uma fila? Sabe como é que funciona ela isso? é coberta pelo SUS. Então, você fez a cirurgia, imediatamente você já pode requerer a cirurgia de reconstrução mamária. É coberta pelo SUS e também na rede privada. Então, ambos têm. Então, tudo o que a gente está falando do SUS, a rede privada também. O convênio é obrigado a pagar isso? Sim. Tudo está nas normas da ANS. Então, você pega lá o roteiro, mas todos os direitos da pessoa com câncer não também sabia, devem achava ser que era cumpridos. só no SUS. Sim, não. É que o SUS, gente, eu acho que é um tratamento mais... Eles têm o equipamento, tudo. E no privado você consegue, mas é aquela briga. O que eu falo para as pessoas? Talvez a pessoa que está com câncer, Patrícia, ela não vai conseguir brigar ali, né? Pelos seus direitos. Mas aquela pessoa que está acompanhando, ela tem que sim ir numa assistente social, falar, não, é urgente, eu preciso, a ANS fala que eu tenho direito a isso e tal, mas pelo SUS você tem direito, e pela rede privada também, a reconstrução mamária. Então você vai lá, pede, já vê com o próprio médico, o médico vai te encaminhar para o local adequado, onde tem, se não tem na cidade, vai para outro local. E também tem, se não tiver em Limeira, por exemplo, eles pagam todo o translado da pessoa, o custo, para fazer em outro local, em um hospital público. Então, todo o tratamento, todo que a pessoa vai ter o gasto porque não tem em Limeira, aí a pessoa vai receber esses valores, esse tratamento todo, o acompanhamento, se não tem em Limeira, fazer em outro local, em outro estado, seja onde tiver. É o direito da pessoa deficiente, da pessoa com câncer, na verdade, a fazer essa reconstrução mamária. Eu tô lembrando aqui, quando a gente foi ter alta, minha mãe foi ter alta, a médica perguntou. Ter alta, eu digo no sentido, saiu do hospital, aquilo está cicatrizado, enfim, porque daí para reconstruir tem que estar tudo, né, gente, já passou todos os processos. Sim. E aí ela falou, a senhora quer fazer? Minha mãe falou, não. Daí a gente nem entrou no mérito, eu fiquei curiosa, falei, deixa eu perguntar para a Rê. Sim. Se era pelo convênio, mas a minha mãe tem falou tanto não, enfim, pela idade ela SUS. não... E assim, gente, porque tem até aquela discussão que estava no tribunal e que eles colocaram que tem que estar na norma da ANS. E a ANS está pegando muito. Até vi que entrou umas outras coisas do câncer agora. Não me lembro que o câncer tem esses nomes difíceis, né? Mas entrou mais algumas coisas importantes, que é da questão da endometriose, né? Que é da mulher também, né? Que é constante na mulher. Então, entrou também para o rol da ANS. Só que acontece, na rede privada, na pública, todo mundo já sabe que tem direito, vai lá, briga, vai lá na assistência social, não consegue, vai na Secretaria de Saúde, não consegue, vai para o judicial. E na rede privada, muitas pessoas têm medo de brigar. De brigar, exato. Mas, gente, é um direito de vocês, pega o contrato, vai lá, olha, não conseguiu, vai na assistente social, vai reclamando, abre chamado. Eu falo muito isso, que a pessoa com câncer, ela não vai ter condições de brigar lá. Então, você tem que pegar e falar, é o cuidador principal que vai fazer tudo isso por ela, né? Ela tem que brigar e lutar pelo melhor tratamento. Às vezes, até... porque tem alto custo, a gente sabe disso, mas você paga, né? Exato. E muito tempo você não usa. E quando, no momento do câncer, que você mais precisa, eles querem limitar a quantidade de terapia que você vai fazer. E também as pessoas com câncer têm direito a psicólogo, um tratamento psicológico para eles e para a família. Por lei? Olha, isso sim, eu não sabia. Tratamento psicológico. A lei assegura isso. Que eles têm, eu até coloquei aqui um artigo da lei, necessidade de saúde de câncer. Aqui, minha formação. Necessidade de saúde da pessoa com câncer, incluindo assistência médica e fármacos, assistência psicológica, atendimentos especializados e, sempre que possível, atendimento e internação domiciliar, que tem a questão do home care também, né? Que a pessoa que está no tratamento do câncer, porque no hospital você tem os perigos de uma infecção hospitalar, e se você possui e o médico te fala, olha, você pode fazer o tratamento domiciliar, isso tem que ser coberto pelo SUS e pela rede privada. A pessoa tem o direito de fazer o tratamento, claro que ela vai precisar... Por exemplo, um paciente com sonda, alimentação especial, ela teria que ter um atendimento PAD, que a gente fala, então, domiciliar. Isso. E daí tem que ir médico, tem que ir enfermeiro, tem que ir aí psicólogo. Eu brinco, eu vou chamar os amigos da classe, né, de psicólogo, para a gente brigar, porque, gente, é lei, para vocês terem uma ideia,
Minha formação é hospitalar, dentro de um centro de hemodiálise é lei que se tenha um psicólogo. Limeira nós não temos. É lei que se tenha um psicólogo dentro de um centro de oncologia. Não tem. Agora ela me conta que no processo de tratamento pós-alta ele tem direito. Sim. Então, assim, a gente também é bem acomodado, né? Eu falo que a gente é uma classe muito acomodada, porque olha quanto área de atuação e, ao mesmo tempo, quanta gente precisando, né? Sim, porque é um tratamento que mexe semana muito... passada, meio em off. Eu falei, e aí, vocês conseguiram um psicólogo? Porque, assim, já faz, sei lá, quantos anos que eu saí da Santa Casa. Mas é uma preocupação que eu tenho, porque você vê, quem fica ali naquela salinha, vê a situação que os familiares ficam, que os pacientes ficam. E, assim, então, assim, tem um respaldo ali que seja de 20 minutos semanais, 25, mas alguém que escute, alguém que oriente. Não tem nada ainda. Não. Então, assim, e eu acho muito deixa importante. Muito a desejar. Vamos falar aqui com o povo da saúde, semana que vem a doutora Érica vai estar aqui. E vamos ver que ela vai trazer algumas coisas. A gente vai tentar conversar com o pessoal para saber como é que funciona isso. Apesar que não posso nem falar nada, né? Reclamar, falar que o prefeito está tendo concurso aí, tá, gente? Para quem é de psicólogo, não sei onde vão colocar, mas se for na área da saúde, a gente vai ficar muito grata. Porque eu acho assim, Patrícia, a área de vocês, a psicologia, ela é importante em todas as áreas. Em todas. Eu falo que na rede municipal, se você for ver, a psicóloga ela é indispensável nas escolas, tem que ter um psicólogo. Não, agora tá Mas eu acho que não é só na municipal, não é só nas escolas públicas. Eu acho que tem que ser nas privadas também. Toda escola tem que ter um psicólogo. As escolas boas daqui tem, já, né? As públicas têm lei aí, tem alguns lugares, eu não sei como é que tá Limeira, não vou falar da educação, que não é minha área. Sim. Mas eu já sei de várias cidades do estado de São Paulo que já tem por lei, já conseguiram. Então isso também já está na lei. Uhum. Por exemplo, não é porque eu me formei e não estava. Se a gente for pensar, por exemplo, psicólogo dentro do hospital, que nem o repórter estava falando aqui um pouquinho antes da gente entrar. A Santa Casa também é referência porque ela oferece uma equipe multidisciplinar. O psicólogo, dentro da equipe multidisciplinar, tem pelo menos 2 psicólogos. Pensando que nós temos lá dentro 5 UTIs, é surreal, quase 1.500 funcionários, então a Santa Casa tem isso. Então, alguma coisa a gente já conseguiu, mas se você pensar que você tem um centro de hemodiálise lá dentro, que você tem um centro de oncologia, ainda precisamos batalhar por mais, né? Sim, com certeza. Aí eu falo que é uma briga que a classe nós teria que comprar, né? A classe e digamos assim, na rede privada é o consumidor, mas na rede pública é a população, a gente paga para os impostos, se está na lei, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu acho que muito disso acontece no nosso país, Patrícia, que ninguém quer, acho que, se desgastar, ninguém quer brigar por algo para ter o seu direito. Mas, poxa, seu direito está na lei, você tem direito, você está fazendo um tratamento por câncer, você tem direito à medicação, você tem direito ao tratamento, a respeito e a tudo dentro do hospital e fora, se for, no caso, de tratamento domiciliar. Você tem direito, você tem que ir atrás do seu direito. Ninguém vai chegar lá para você, olha, eu tenho aqui a lei tal, você tem direito, vamos lá, eu vou te levar. Eu vou te ajudar, exato. Você tem que se ajudar e a pessoa que está com a pessoa com câncer ali tem que procurar, sim, um especialista nisso, um advogado ou ir na assistente social e lutar por o direito da pessoa que está em tratamento, para que o sofrimento, sabe, amenize ali. E esse tratamento psicológico, eu acho que ajuda muito, porque a pessoa com câncer está fragilizada, mas, poxa, fragiliza a família também, né? O esposo, os filhos. Eu acho que tem que ter esse tratamento, sim, e é um direito da pessoa e a pessoa tem que ir atrás, com certeza. É o que você falou, né? É contar com o cuidador principal. Eu falei muito no primeiro dia de cuidado emocional do cuidador principal. E é isso. Você tem que estar estruturado, porque é você que vai correr atrás. Sim. Não é toda a família que sai. Geralmente, gente, é o cuidador principal. Por isso que ele tem que estar emocionalmente estável, porque são brigas, sinto dizer. Aqui funciona assim, né? Sim. São brigas entre aspas. Ele vai ter que batalhar por aquilo que é direito dele e do familiar que tiver adoecido, tá, gente? Eu acabei não falando da sua área de atuação. Conta um pouquinho pra gente com o que você trabalha. Ai, meu Deus. Eu atuo aqui em Limeira, né, há 10 anos. Eu trabalho na área civil. Eu sou pós-graduado na área trabalhista, né? Então, eu faço civil, trabalhista, consumidor e previdenciário. Hoje, o atendimento, por ser online, né, a facilidade do online, a gente consegue hoje atender online no Brasil todo. Então, o meu atendimento, eu tenho atendimento online e tenho atendimento presencial, que eu atuo aqui em Limeira, então Limeira e região. Estou aí, na luta, né, diária, e é isso. Mãe, dois filhos, casada, gente, 10 a gente sempre anos. contextualiza aqui a vida da pessoa, porque a gente é xereta, não, é porque a gente só para mostrar que toda mulher
por mais conhecimento e trabalho fora, ela também dá conta de uma rotina, porque é uma coisa que eu defendo muito, né? Que é a nossa sim. segunda jornada aí, que as pessoas Sim. não sabem. Eu acho que as pessoas têm que saber, eu sempre pergunto isso. Gente, para quem também, né, não conhece meu trabalho, Patrícia Valuta, psicóloga há 19 anos já, tô ficando já que nem diz a Rê. A gente quando vem filmar percebe aqui umas coisinhas diferentes, né? Isso vai aparecendo. Psicóloga clínica, atendo mulheres, atendo homens, não atendo crianças e tenho um trabalho com mulheres que, inclusive, gente, trabalho com mulheres empreendedoras, dou mentoria, tá? Para quem está começando, quem está fazendo a transição de carreira, enfim. Em que fase você tiver, eu posso te auxiliar. E amanhã nós vamos ter o nosso De Bem Comigo Mesma. A Rê vai estar lá com a gente. Vou estar lá. Que é um grupo de mulheres que se reuniu inicialmente para se apoiar, de mulheres e mães, e aí a gente percebeu a questão do empreendedorismo ali, quantas mulheres foram precisando dele para voltar para o mercado. Então ele tem essa veia do empreendedorismo, tem dia que a gente tem coisas técnicas, sobe um pouquinho, Neto, acho que tem até um post do De Bem Comigo Mesmo ali, ó. Tá vendo? Ó, essa semana vai ser a doutora Lisandra, que também vamos estar falando do Outubro Rosa. E tem também a questão do cuidar da mulher. Então, esse mês especificamente, estamos cuidando da parte física e emocional, falando do Outubro Rosa. Então, amanhã, a doutora Lisandra vai estar lá com a gente na minha clínica às 7 horas, tá, gente? Então, quem quiser, me chama aí no privado, que a gente já faz a reserva da vaga, porque é apertadinho, né? É pequenininho, sim, mas o importante é acolher essas mulheres, tá bom? Rê, obrigada pela presença. Imagina, Patrícia, obrigada a você. Desculpa que a gente vai cortando, falando, Imagina. Mas assim, acho que foi de muita contribuição. Sim. Tomara que você possa voltar em outras situações. Sim, pode tá falar, a gente conversa, a gente vai planejando a agenda, né? Que Isso, mulher é uma correria. marcando. Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão assistindo, nos acompanhando. Um abraço para todos. Gente, obrigada pela atenção. Já me estendi demais aqui hoje. Semana que vem nós estamos aqui com a Érica Tanque para falar um pouquinho também da questão da rede aí, como é que tá isso, essa coisa dos exames, tá bom? Beijo a todos. Até semana que vem. No próximo Farol, no próximo A Voz da Mulher.